Todos bem-vindos à segunda edição do MAC Face to Face, uma parceria do Mackenzie Soluções com a PM Hub. Mackenzie Soluções é uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, além de diversos cursos de educação executiva. O PM Hub é um ecossistema de 4 consultorias e uma business school, referência internacional na transformação das organizações e modelo de gestão agile, maximização da produtividade e performance e RH de alto impacto econômico. Tem escritórios em São Paulo, Lisboa e Dubai. O tema que debateremos hoje é estratégias da incerteza. E para compor nosso painel, convidamos professor Dr. Philipp Zimmermann, está a assumir a vice-presidente de estratégia de RH da Siemens Energy Global, professor Dr. Pedro Manuel Martins, executivo C-Level, consultor, CEO das empresas PM Hub e Dean da Euro America Business School, e o professor Anaor, que é coordenador acadêmico da Universidade Mackenzie do campus Alphaville e coordenador do CCT de Campinas. Eu sou a Fábia Reguini, consultora de negócios do Mackenzie Soluções e acompanharei vocês durante o evento. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu quero avisar o público que nos assiste que nosso bate-papo está disponível e vou pedir que vocês mandem suas perguntas e comentários, que ao final do bate-papo nós vamos fazer as perguntas aos nossos convidados. Vou passar a palavra primeiro para o nosso convidado, o professor Anaor. Bem-vindo, professor Anaor. Boa tarde a todos, muito obrigado, Fábia. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Philipp. É uma satisfação muito grande tê-los conosco nesse evento. Em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu agradeço a participação de vocês, a gentileza por estarem disponíveis para discutir um tema tão importante nesse momento em que nós todos estamos passando na economia, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E desejá-los realmente que esse evento seja profícuo, com bastante reflexões, com discussões que realmente venham agregar e construir, né, um conhecimento e trazer novas perspectivas para que a gente possa enfrentar de maneira mais objetiva e mais assertiva esse momento que a gente está passando. Então, muito obrigado a vocês e desejo aí um excelente evento. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada, Naor. Pedro, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite. Por favor. Muito obrigado, Naor, pelas suas palavras. A honra é toda minha de estar hoje aqui presente, e sobretudo pelo nosso convidado hoje, o especialíssimo Dr. Philipp Zimmermann. Tenho o grato prazer de conhecer já há alguns anos, e que é, sem dúvida, das pessoas mais bem informadas e informadas sobre o que é a gestão na nova economia, nomeadamente da gestão de pessoas. O tema que nós hoje temos é como desenhar estratégias na era da incerteza, que é fazer um pouco de futurologia. Eu gosto de dizer que futurologia e talvez a economia sejam as ciências mais fáceis, porque ninguém consegue contestar aquilo que nós dizemos, estamos sempre a falar de um futuro que ainda não se verificou. Mas, com certeza, que é um desafio tentar acertar sobre aquilo as estratégias que nós desenhamos nos dias de hoje para um amanhã que é, de facto, incerto. E eu lanço o primeiro desafio ao Philipp. Philipp, existe forma de desenhar estratégias na era da incerteza? Eu acho que não, isso não existe, porque não é uma solução. A coisa nova que a gente tem que aprender nesses dias é um conceito da optimização que foi quase o último ratio dos últimos anos. Não funciona mais do jeito como foi. Então, antigamente foi a ideia que você vai analisar uma coisa, você vai
fazer estruturas e muitos detalhes sobre isso, e depois começa a análise, você pode fazer a matemática para optimizar o resultado nessa situação. E a indústria funcionava muitas décadas desse jeito, e com essa incerteza que está mais e mais evidente para nossos trabalhos, qualquer situação. A gente tem que usar uma outra estratégia que não é definido ser a única que funciona melhor que os outros. A coisa que a gente tem que, acho que, reaprender iterações e um jeito mais brincando com a situação. Mesmo a situação é a situação séria, a gente tem que fazer experimentos mentais, como resolver uma coisa, avaliar depois, você faz o pensamento, receber um feedback. Esse é um comportamento que não é baseado em uma estrutura, análise, otimização e implementação do melhor resultado, porque esse resultado é definido. A gente não sabe, mas é um processo evolucionário, então a gente vai pensar sobre o próximo passo. Qual seria um bom próximo passo? Com já o pensamento que a consequência desse passo poderia ser bom. Pelo menos não, pelo contrário, uma coisa que vai atrapalhar fazendo mais passos para frente. E isso é um jeito iterativo que dá muito problema no pensamento tradicional que empresas têm, porque se você pensa em a base de todas as nossas estruturas nas empresas, são processos otimizados e uma estrutura definida que a gente acha melhor que uma outra estrutura. Por isso a gente fez a implementação dessa coisa. O Taylor já faz mais que 100 anos, mas ele foi quase o criador desse pensamento. Então, se você pode optimizar uma coisa, você pode dividir as tarefas, todo mundo vai conseguir o melhor resultado dentro do processo. E isso vai otimizar o resultado. Se você não conhece exatamente como vai funcionar, se você tem fatores de VUCA, as coisas vão mudar amanhã já. Você ainda está calculando a solução de uma observação de anteontem que você quer aplicar amanhã. E nessa fase, o mundo já mudou 3 vezes. Então, quase vale pouco em comparação com a situação antes. Então, falando isso, deixa-me fazer um exemplo um pouco provocativo, possivelmente, na área de recursos humanos. Qual foi a ideia de criar a função de recursos humanos? Vamos seguir o pensamento do Taylor. Então, na empresa você não só tem máquinas, mas você também tem ser humano. Para optimizar o resultado, seria ideal fazer uma administração, uma liderança com especialistas que sabem tratar seres humanos, como outros que sabem tratar químicas ou máquinas, outras coisas. Isso foi a criação da função de recursos humanos. Depois, foram outras pessoas que fizeram mais pensamento sobre Taylorismo, mas isso não basta, então vamos fazer mais disso, vamos fazer especialistas em desenvolvimento das pessoas, e outras que podem fazer administração, e outros que podem fazer talent e outros tópicos. Então, a criação foi um sistema do Taylorismo, que ao fim, eu vou provocar agora, chegou na versão de Dave Ulrich, que na minha mente, não só foi um apoio, mas piorou a situação. Porque aprendendo que essa especialização tem um custo alto. O custo é a coordenação dessas especialistas dentro e a conexão com o negócio, o que seu cliente quer. E o HR Business Partner Model, por um lado, tinha uma ideia, vamos fazer uma conexão, vamos criar um cargo que não é um especialista desse jeito de recursos humanos mas quase o tradutor que fala com o negócio e faz as trocas, os dois lados. De novo, isso
você virou um especialista fazendo as trocas de dois lados. Então, o sistema, por um lado, funcionou, por outro lado, foi gastando mais energia se auto-administrar. E nós conhecemos disso também em sistemas muito burocráticos, que esses sistemas não têm muito foco em cliente, são bem devagar e não flexível. E agora vamos voltar a esse conceito da optimização. Esse sistema tem um alto nível de optimização. Só você não pode aplicar uma coisa num mundo mais flexível em mudança, fazendo um conceito que você pensa na optimização de um status como o mundo é. E esse resultado, para mim, esse é o meu pensamento, e a gente tem que pensar se esse caminho de especialização, por exemplo, em administração das pessoas, é o caminho certo, ou se a gente pode fazer um pensamento disruptivo e voltar para a simplicidade. Isso foi uma observação, e Pedro, a gente foi trabalhando juntos também nesse estudo que a gente fez, não só mundialmente, mas ao Brasil como um foco. As empresas pequenas fazem melhor para tratar talento, para desenvolver as pessoas na empresa, com a falta da especialização de um sistema com muita optimização de recursos humanos, eles simplesmente não têm os recursos nem as pessoas para fazer isso. Mas tem ótimos exemplos como essas empresas se adaptam com o mundo, os clientes, o mercado, como as pessoas têm uma automotivação dentro do sistema. E uma lógica lá é simplicidade e iterações. Então, fazer uma coisa, pensa sobre o passo bem, mas não demais. Faz esse passo e depois refletir. Como foi? Vamos adaptar isso. Hoje, essa metodologia ágil usa isso como conceito básico. E empresas pequenas mostram já um padrão, muitas vezes, como fazer isso. Então, todo mundo vai falar se o sistema de recursos humanos é emergente ainda, não tem um alto nível, não chegou nessa especialização e complexidade. Isso é verdade, mas muitas coisas funcionam muito bem nesses cenários. Então, vamos pensar sobre incerteza, sobre isso. Se incerteza é a coisa que vai deixar a gente trabalhar mais iterativo, e você tem muitas pessoas na empresa, como uma função, uma própria função, lidar e quebrar o padrão da complexidade, ser iterativo, ser conectado um com o outro, e com isso influenciar a organização. Não significa quebrar todos os processos e as regras, mas experimentar como um jeito de parar completamente alguns pensamentos do passado, usa a digitalização para substituir um trabalho muito terrorístico. Eu estou falando, deixa me falar, um trabalho bem inhumano. A administração faz muito trabalho que não é feito para ser humano, está feito para uma máquina fazer. E deixa essas pessoas fazer um trabalho que usa mais as qualidades que o ser humano tem. Você vai interagir mais com seu cliente, você vai ter um sistema bem simples em comparação do que um complexo de evolution model, uma coisa assim. E você pode andar passo a passo, se readaptar com cada situação nova. Se você tem incerteza, você não pode se optimizar mais. Você pode pensar em bons passos para frente. Isso é um pouco um conceito que eu tenho que não é comum sobre recursos humanos, mas eu acho que isso vai ser o modelo da década que vem para as empresas que têm a coragem de tentar. Qual é a sua experiência, Pedro, sobre isso? Pedro, antes da gente passar a palavra para você, deixa eu só reforçar aqui ao público que nos assiste, por favor, pessoal, vamos interagir com os nossos convidados, façam suas perguntas e comentários no bate-papo. Fiquem à vontade. Desculpa, Pedro, de cortar, a palavra é sua. Obrigado.
Filipe, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Aliás, já tivemos até alguma experiência sobre a implementação do Agile Design Thinking aqui no Brasil, lá naquele congresso da Micropower, e de facto a adesão das pessoas é imediata porque a simplicidade é encantadora, não é? Nós vemos como é fácil trabalhar, ou é mais fácil trabalhar de uma forma simples e direta. Eu gosto de dizer que a certeza vem tranquilizar-nos, dá-nos segurança, mas, por outro lado, nos limita, não é? Porque, geralmente, a certeza nos leva a uma certa robustez de processo, uma certa complexidade de processo, que é limitadora da inovação, é limitadora da parte criativa. E, naturalmente, que esse conforto é um conforto que resulta numa evolução mais lenta, que é exatamente o inverso do momento que nós vivemos, não é? Nós vimos agora com a pandemia que mudamos em 20 dias aquilo que provavelmente não conseguimos mudar nos últimos 20 anos, não é? E partimos para uma estratégia de incerteza com alguma tranquilidade, não é? As organizações se redesenharam, não é? O layout das empresas é diferente, a forma, o próprio situação em que o lar se tornou o epicentro do trabalho, da educação, do lazer, do consumo, etc., parecia alguma coisa utópica. Pouco tempo antes, nós reclamávamos o tempo que nós perdíamos no trânsito, reclamávamos do pouco tempo que tínhamos com a família e, de repente, o meu carro já perdeu a bateria, tanto tempo que está parado, e o convívio com a família passou a ser muito maior. Mas isto para dizer o quê? Que, de facto, eu estou de acordo com você, Filipe, quando diz que é muito difícil ter planos estratégicos na era da incerteza. E quando temos alguma estratégia, até usando o tal conceito do Agile, é em pequenos ciclos. Definir uma estratégia para mais de 3 meses é fazer ficção científica. Nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 3 meses. Não sabemos quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. Não sabemos qual vai ser o resultado das vacinas. Não sabemos até que ponto é que a crise económica vai ser afetada por uma segunda onda da pandemia que começa a desenhar-se na Europa. Então, é tanta incerteza que vai, de alguma forma, comprometer qualquer plano que exista neste momento, que só esses pequenos ciclos de estratégia é que nos dão alguma orientação. Mas eu estando de acordo com aquilo que você falou, que é exatamente a necessidade de nós sermos colaborativos e a necessidade de nós termos estes pequenos ciclos, eu acrescentaria mais um dado para o desenho de estratégias que me parece que é uma das novidades que a pandemia nos trouxe, que é hoje temos muito mais importância, damos muito mais importância ao propósito das organizações e também ao propósito das políticas dentro das empresas do que dávamos antes. Nós assistimos recentemente, aqui no Brasil, a uma reivindicação dos bancos junto do governo para tomar medidas a favor da proteção ambiental da Amazónia. Há pouco tempo atrás, nós perguntávamos o que é que os bancos têm a ver com o desmatamento da Amazónia. Neste momento, isso é fundamental para que os bancos se posicionem perante o mercado como empresas com propósito de natureza social, ambiental, etc. Então, isso também trazendo para dentro das empresas e também trazendo para o RH, já não basta só nós falarmos do resultado económico. Temos que falar também no resultado da sustentabilidade social, da inclusão, etc.,
que, aliás, são conceitos que os japoneses, lá em 2017, tornaram mais evidentes, mais pertinentes, quando criaram o conceito da sociedade 5.0, até para fazer um contrapeso aos excessos da indústria 4.0, que com a automação acabou por marginalizar algumas pessoas, sem a capacitação certa, etc. Então, de facto, parece-me que o que se caracteriza neste momento que vivemos é, de facto, ser um momento de nexialismo, em que tudo tem que fazer sentido umas coisas com as outras. Já não vamos ter mais a tal especialidade a nenhum nível. Nem a própria empresa, nem as grandes corporações hoje conseguem ser autossuficientes. Hoje as grandes corporações acabam por viver em ecossistemas com, por exemplo, startups, que é uma forma de se complementarem e de agregarem competências que antes estavam separadas e podiam viver separadas de uma forma totalmente independente para sempre. Gosto de dar o exemplo das vacinas. O laboratório que está neste momento a fazer a pesquisa da vacina provavelmente não tem capacidade para industrializar a vacina para atender milhões de habitantes dos países. Mas os dois juntos vão conseguir resolver o problema da vacina do corona. Por um lado, os pesquisadores dentro dos laboratórios são boutiques, não é? Um laboratório de pesquisa médica é uma pequena boutique que depois vai dar um produto que vai ser industrializado de uma forma massiva para todo o planeta. E eu acho que isto é um exemplo daquilo que hoje é a vida corporativa e a vida da sociedade e que condiciona naturalmente a forma de definir as estratégias. As estratégias são de pequenos ciclos, têm que ter um propósito social e têm que ser traçadas para serem desenvolvidas de uma forma colaborativa, já não nos castelos da especialização, como o Filipe falou muitíssimo bem, mas exatamente na inter-relação entre conhecimentos, inter-relação entre recursos e com um propósito muito claro, um propósito de natureza social muito claro, que atenda sobretudo o desejo das pessoas individualmente e na sociedade como um todo, não é? Aliás, eu gosto de dizer que hoje, na definição de estratégias, já não vale a pena estar a estudar tendências, não é? Porque estudar as tendências é olhar no retrovisor, é ver que seria a continuidade daquilo que está acontecendo, não é? E se nós já chegamos à conclusão que vivemos num mundo disruptivo, quando vamos definir uma estratégia, faz mais sentido nós vermos quais são as necessidades efetivas de quem nós queremos atender, por exemplo, se for um negócio do mercado, se for uma política de recursos humanos das pessoas dentro da organização, e não dar tanta importância à tendência, à continuidade daquilo que nós tínhamos, mas exatamente traçar uma estratégia para corresponder ao desejo e às necessidades dessas pessoas, não é? E, naturalmente, isto nos tais pequenos ciclos, no ensaio e erro, na correção contínua, enfim, nessa evolução de passo a passo e passos muito curtos, não é? Um dos conceitos do Agile, que, como sabe melhor do que eu, é errar rápido para corrigir rápido, não é? E, portanto, eu acho que isso é, de facto, os grandes desafios que nós temos. Mas hoje nós falamos de vários modelos económicos, da economia criativa, da economia compartilhada, colaborativa, da economia complementar, enfim, o dicionário, digamos assim, dos modelos económicos é muitíssimo grande. E isso eu acho que é um exemplo de que nós já não vivemos na hegemonia de um modelo económico, não é?
Nós há pouco tempo tínhamos digamos, um conceito de capital que estava fortemente ligado a quem tinha o capital financeiro, ou quem tinha o capital de produção, ou quem tinha o capital do mercado. Depois viemos com o conceito da era do conhecimento, não é? Em que o capital, o principal stakeholder, passou a ser o empregado, digamos assim, porque ele era o dono do conhecimento, do capital intelectual. Eu acho que estamos entrando agora no universo do capitalismo sem capital, não é? em que qualquer um com um laptop, e um laptop hoje custa metade do preço de um celular, não é? Consegue fazer um unicórnio. Não é? Se ele tiver talento, obviamente, e sorte para poder fazer. Então, este mundo que vivemos realmente é um mundo de oportunidades ilimitadas, mas para quem conseguir não continuar na busca da velha segurança, das grandes certezas que são limitadoras, não é? E eu gostava de saber a sua opinião, Filipe. Em primeiro lugar, se falei alguma coisa que você não esteja de acordo. Em segundo lugar, você é um homem que também tem uma experiência internacional muito significativa. Se você acha que este mundo VUCA que nós estamos vivendo com todas estas incertezas é próprio de algumas regiões do planeta ou isto é universal? Primeiro, agradeço muito pela sua visão e esses pontos que você fez, especialmente sobre o ecossistema, que não é só uma coisa de uma empresa ou outra, vai ser a coisa da sociedade, do planeta inteiro. Agora temos a nossa lição com o Covid. Como isso poderia impactar um dia para o outro, o planeta inteiro. A gente tem que colaborar sem os limites tradicionais que a gente tem. Eu acho esse mundo VUCA para mim não uma dinâmica que acontece em todos os lugares ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Eu penso mais como esse tópico de Covid bateu o planeta. Foi uma coisa que que poderia ter fases tranquilas, onde as coisas correm, você pode usar mais estratégias tradicionais para planejar, mas você tem que aceitar as surpresas que acontecem. Então, acho que o momento da surpresa que tem que fazer parte da sua vida profissional normal também, você tem que ter o repertório para focar na situação. Então, não, você pode usar as fases onde você não tem disrupção, VUCA, mas também VUCA, porque você não sabe quando vai acabar. Essa fase, você tem que usar uma outra parte do seu repertório para criar impacto na melhor forma. E quando uma coisa acontece, você tem que mudar seu comportamento, seu pensamento estratégicos na hora, mais uma volta bem iterativo e na colaboração fora das fronteiras que você possivelmente usa na fase tranquila para fazer mais uma optimização mais de uma coisa. Então, para mim, não é o caos que vem agora. No mesmo tempo, para todo mundo, a gente tem que aprender, porque muitas pessoas fazem essa integração. Não tem nenhuma segurança, mas isso vai ter caos. Então, o que fazer? Eu não achei assim. A segurança precisa de novos mecanismos para criar seu nível de conforto, para ser produtivo, para dar um foco em soluções na sua vida. E nesse sentido, eu vou voltar para o mundo de uma empresa, mais uma vez, concordando com você completamente, que a conexão é muito mais sistêmico nas sociedades agora.
onde você pode aprender esse jeito que deixa você aceitar VUCA como uma coisa estável. A coisa que é estável é que você não vai saber o que vai acontecer. E você vai ter fases mais tranquilas e fases agitadas. Isso é isso. E se você olha na empresa, é um bom lugar para se preparar para aprender as técnicas, vamos falar quase a meta-estratégia, como tratar situações desse jeito. Bem. Então, se eu estou trabalhando em recursos humanos, eu tenho uma responsabilidade para ajudar a criação de cultura da empresa. E quando eu tenho a chance de não me auto-administrar numa função bem complexa, mas eu abro minha mentalidade, eu faço esse treino comigo, a própria pessoa, e mostra isso. E aprende uma coisa que você falou, não estudar estratégia com muito tempo. Mas faz uma outra coisa. Quando uma situação acontece e você está buscando a estratégia certa para ganhar a situação, a vantagem dessa situação, é perguntar outros e buscar conexões. Primeiro, treino dentro da empresa conexões de outras partes da especialização. É quase como todos os silos tradicionais que você tem. Já é um treino de abrir a mentalidade. Depois, continua. Pensa em sociedade, porque sustentabilidade é um tópico muito importante nas empresas. Então, é igual exatamente esse tópico. Treinar, buscar conexões com pessoas fora do seu processo da empresa. E se você pode treinar isso nas situações da insegurança, e quando VUCA faz dinâmica, você pode ajudar as pessoas ao seu lado, primeiro da empresa, mas também as outras que você usa para conectar. Então, fala com associações sociais no seu país, fala com pessoas no outro país. Fazer uma conversa como a gente faz hoje. No dia a dia, a gente não está conectado, mas a gente troca as ideias sobre isso. Isso abre a sua mentalidade, dá mais calma dentro da sua pessoa também. Então, você aprende segurança em insegurança. E com isso, você cria uma cultura que aceita a situação menos como um desafio grande, um estresse, e mais como uma normalidade. E a flexibilidade de dar uma reação como surpresas, uma reação certa. Ninguém pensei que a gente trabalha de casa e a produtividade fica a mesma e aumenta, porque as pessoas são mais felizes. Eles ficam menos em trânsito, eles ficam com uma família, eles fazem pausinhas no ritmo biológico deles. E, ao fim, eles podem conectar mundialmente com todo mundo. Hoje em dia é normal, a gente faz um vídeo. Eu estou na Alemanha, bem tarde, já cedo da noite aqui, e 6 da tarde é o Brasil. Não é um problema, a gente conecta e para fazer colaboração. Antigamente foi uma situação bem especial. Hoje vai acontecer uma coisa assim. E esse hábito, para mim, não é uma estratégia, mas é o mecanismo como fazer a sua estratégia cada iteração de novo. Eu acho que agora está me ouvindo? Eu acho que é a Fábia que não me deixa falar. Não, deixa eu aproveitar, já que você citou meu nome, deixa eu participar aqui com uma pergunta que veio do público, da Giovanna Frugelli, acho que é assim que pronuncia, se não for, Giovanna, desculpa, por favor. Ela coloca assim, senhores, acreditam que as mudanças que ocorreram nesse momento de pandemia vieram para ficar? Como home office, questões ambientais e humanas com mais visibilidade, por exemplo. O que vocês acham? Vocês acham que essas questões vieram para ficar? Foram reforçadas ou
promovidas pela pandemia, né? Porque nem todas as empresas, a menor parte aqui no Brasil, por exemplo, atuava com o sistema de home office. Vocês acham que isso veio para ficar? A questão de conexão de propósito, né? Todo o comercial que você vê no YouTube das empresas, eles conectam com propósito, sejam várias marcas, vivência com a família, usando produtos em família, sempre a relação mais humana está sendo reforçada. Vocês acham que isso veio para ficar? Essas coisas vieram para ficar? Pedro, Felipe, que perguntar. Felipe, por gentileza. Eu acho que no momento nós ainda não sabemos, e Giovana, muito obrigado pela pergunta, porque no momento temos uma fase onde tem empresas que se engajam muito com esses modelos novos, tem outros que quase dão uma reação de com isso, então eles evitam fazer demais. E tem muita conversa no momento como criar o mundo de trabalho depois da pandemia. E temos uma outra situação do que no começo da pandemia. No começo da pandemia foi não só uma surpresa, foi uma emergência. E essa emergência abriu muito espaço para experimentar com qualquer coisa, tecnologia, mas também social. Então, as pessoas foram líderes, funcionários, pessoas fora da empresa, não importa. Todo mundo tem que ter mais cuidado do outro, porque temos quase assunto contra o ser humano. Então, isso juntava todas as energias no mesmo tempo para fazer experimentos e para criar esses modelos que a gente tem hoje. Agora, temos mais, vamos falar, calma em relação ao choque. A gente conhece a situação já, a gente administra a situação e a volta, quase, vamos supor, temos vacina e essa doença vai acabar e a gente poderia voltar para o modelo como antes. Acho que essa fase vai ser muito interessante. Eu não tenho uma ideia sobre o resultado ainda, porque você vai ter pessoas que voltam como nada fosse acontecido, só para voltar para o modelo antigo antes, e vai ter muitas pessoas que querem ficar como modelo. A ressocialização para trabalhar no escritório juntos mais tempo vai criar um desafio. E no meu mundo, vamos falar, meu desejo é que a gente volta para individualismo, mais respeito pelo indivíduo e as diferenças, e usar essas experiências novas não como a contra-solução contra o mundo antigo, porque não é. É simplesmente abrir o repertório e depois, meu desejo, isso é uma responsabilidade que todo mundo tem, nos nossos trabalhos, por exemplo, que a gente faz, é abrir um modelo que as pessoas podem escolher mais no jeito como eles podem fazer um bom trabalho, ficar mais virtual, só não esforçar todo mundo. Se pessoas trabalham melhor na forma juntos no escritório, acho que tolerância é o treino para todo mundo. Vamos aprender tolerância, que minha segurança é uma outra da sua segurança. E quando a gente aumenta a nossa segurança e conforto no jeito como a gente trabalha, juntos a gente vai ganhar muito mais resultado em negócio. Assim, esse desafio não é a solução certa. Então, não é a direção certa, o mundo certo que vai acontecer depois. A gente tem que aprender um jeito de diversidade sobre trabalho no futuro. A gente fez nossa fase de estresse, de choque, aprender coisas que a gente nunca pensou antes.
e agora a gente tem que juntar toda essa história, como a história antes da pandemia, para criar novos modelos. Eu não sei o que você acha, Pedro. Para mim, eu só tenho esse desejo, vamos aprender mais respeito pelos indivíduos para aumentar a produtividade. Eu estou de acordo, Filipe. E você falou hoje várias vezes a palavra repertório, que eu acho que é uma questão chave, porque muitas vezes nós confundimos diversidade, nós deixamos daqueles receitas de bolo, daqueles paradigmas sagrados, digamos assim, em que nós tínhamos o modelo das competências comportamentais, lá tínhamos o modelo da escola de capital humano, enfim, tínhamos as várias escolas da gestão de pessoas como grandes axiomas, como receitas próprias, prontas. E neste momento temos essa diversidade de formas de gestão, a liberdade das opções de acordo com o perfil de cada um, não é? E isso é muito importante. E por vezes se confunde essa diversidade e essa abertura de opções a uma certa anarquia. E é exatamente o oposto, não é? Exige uma capacitação muito maior dos gestores trabalhar com esta diversidade do que antes, que tinha uma receita de bolo que era só seguir, era só adaptar. Sei lá, se formos para o campo da remuneração, que talvez seja o mais conservador dentro da área do RH, não é? Havia aquele modelo criado lá pelo Sr. Eduardo Rey em 1943, das grades salariais, da pontuação dos cargos, e vinha até hoje dentro daquela mesmice, não é? E, de repente, nós começámos a ter remunerações mais individualizadas, começámos a ter prémios por squads, em vez de ser por pessoas, mas por grupos de trabalho, passámos a ter, enfim, uma disrupção, e isto não é anarquia. Isto é exatamente o inverso da anarquia. É aquilo que eu gosto da palavra de nexialismo, que é tirar nexo entre coisas diferentes que antes ou era uma coisa ou era outra, e hoje pode ser as duas ao mesmo tempo, ou até uma terceira realidade ao mesmo tempo. E isso exige uma preparação dos gestores muito maior para saber trabalhar nessa diversidade e, naturalmente, eu acredito que atende muito melhor a felicidade das pessoas, não é? Sabe bem que hoje fala-se muito no chefe da felicidade das empresas, não é? Estão a criar cargos de chefe de felicidade dentro da empresa, que não é mais do que a pessoa que harmoniza coisas diferentes para procurar a satisfação do empregado como uma satisfação, digamos assim, construtiva, que gera mais produtividade, que gera também mais satisfação. Ainda há pouco tempo eu estava com um amigo que ele disse que nunca tinha tido a experiência de almoçar com os filhos durante a semana. Era um evento que só acontecia no final de semana. E ele dizia, eu não quero largar isto para o resto da minha vida, eu quero continuar a almoçar com os meus filhos todos os dias, e é possível ser mais produtivo e aumentar essa qualidade de vida. Naturalmente que isto também exige uma gestão mais responsável. O empoderamento tem de ser um empoderamento efetivo, não pode ser um empoderamento faz de conta. Para haver empoderamento tem que haver KPIs de controle de resultados, controle de gestão, e isso exige que o líder hoje seja um líder muito mais completo, um líder muito mais abrangente. Ele vai ter que se preocupar com os processos da organização, ele vai ter que se preocupar com os resultados do seu departamento e com os resultados do negócio, ele vai ter de se preocupar com o autodesenvolvimento dos seus colaboradores, porque ele não tem um acompanhamento físico direto, e ele até a saúde mental dos seus colaboradores está dentro do leque das suas novas atribuições. Então, este mundo de diversidade
é um mundo muito difícil, porque nós não podemos confundir diversidade com complexidade, que íamos no sentido oposto que nós queremos, que é a simplificação, mas estamos a falar de um mundo cada vez mais qualificado, em que as pessoas têm de estar mais preparadas para poder viver neste ambiente de grande diversidade. Pedro, dentro do que você colocou agora, tem uma questão. O líder, ele de fato, hoje, ele tem um papel que tem que estar com uma visão mais sistêmica e ele tem um desafio de gerir a sua equipe, puxando para resultado e tendo uma gestão colaborativa, conseguindo extrair de cada um da sua equipe quais são os soft skills que eles conseguem, de uma forma geral, compor o quadro todo e gerar mais resultado efetivo. Mas tem uma coisa que a gente percebe com essa mudança do papel do líder atual, que antes a gente tinha a questão, o líder ele tinha que saber tudo, ter todas as respostas. E hoje as respostas, ela está em cada um de nós, em cada um que compõe a equipe. E isso, de certa forma, é um alívio, porque o líder, é impossível as pessoas terem a resposta de tudo, né? Mesmo sendo líderes, eles não são Deus. Então, assim, e aí ele tem que tirar esse peso e ele tem que saber gerenciar isso ao mesmo tempo, né? Porque ele tem que saber aceitar opiniões diferentes também. E aí fazer de todas as opiniões de uma forma que elas se conversem para ter o melhor resultado. Então, tira o peso, mas ele também tem que ter uma habilidade de fazer as conexões entre as opiniões diferentes, por ser uma equipe diversificada. Eu posso aproveitar aqui e já ler mais uma pergunta do público que estão participando aqui conosco? Rosana Aparecida coloca aqui para a gente. Demandas no mercado que devem conduzir as estratégias das empresas. Qual o perfil do profissional que será buscado pelas organizações? Felipe? Sim, essa é uma ótima perfil. Então, se você está saindo do especialismo é bem fácil. Você pode fazer seus checklists muito longo, com muito detalhe, você vai exatamente fazer uma avaliação dos perfis. Mas ainda evita, deixa eu provocar um pouco a qualidade humana, que você não precisa avaliar porque é um processo técnico que você está fazendo. Eu fazendo um pouco extremo. Isso, hoje em dia, eu acredito em perigo. Eu estou vendo essa prática geralmente no mundo ainda, às vezes, porque cria uma segurança. A segurança poderia ser de verdade ou falsa, cada um vai ter a sua opinião sobre isso, mas trabalhando nesse jeito de criar soluções na situação com conexões na situação. Se você tem essa estratégia, você não precisa de alguém que vai te contar assim funciona. As pessoas precisam experiência repertório, sempre ajuda, mas eles precisam ter uma mentalidade que eles gostam, isso importa, eles gostam de perguntar a outras pessoas para juntar a solução. O mesmo comentário, Fábio, você fez sobre esses líderes. Eles precisam gostar de perguntar aqui. Eles precisam de gostar, celebrar que eu não sei, você não, também não, mas juntos a gente achou uma coisa que funciona bem. E isso é uma coisa difícil para avaliar diretamente numa entrevista só, mas de verdade a gente está falando sobre a sua própria definição, que é sua autoestima que você tem. Você tem uma autoestima sabendo de tudo, fazendo tudo melhor que os outros, é uma coisa. Se isso não funciona mais, você vai ter uma crise, um estresse com isso. Mas se você tem uma personalidade que gosta de ativamente buscar soluções, envolver outros, fazer um mini ecossistema, cada vez, de novo, dentro da empresa, perguntar a alguém que você conhece, não importa.
e falar que, eu fui falando com pessoas e juntos a gente achou uma solução. Buscar esses exemplos evidentes, possivelmente nas entrevistas, como uma empresa. Claro, se você precisa de um químico, faz sentido que essa pessoa tem uma faculdade de química, uma educação, uma experiência profissional como tópico. Claro, mas se você tem 3 dessas pessoas para escolher, eu acho que ajuda muito perguntar sobre esses exemplos, como resolver situações surpresas, situações de estresse, e qual é o padrão. É o padrão quase resolver como especialismo, ou é o padrão para resolver em buscar apoio. Falar, eu não sei no momento tudo disso, mas pelo menos tem uma ideia quem perguntar. Isso vai diferenciar os caracteres no mercado. E se a empresa vai para um caminho com mais incerteza, com mais surpresas ao caminho, você precisa desses caracteres, porque essas pessoas vão juntar a força no momento de choque, de surpresa, e não fugir, vamos ver, para uma luta de segurar pelo menos a caixa deles. E essa dinâmica pode aumentar quase o prejuízo da situação. Você precisa de pessoas que falam, gente, a gente tem um problema, não sei o que fazer. Então, vamos pensar, qual é a sua ideia? Não importa qual hierarquia também, mas não é a anarquia, é liderança de verdade, porque você precisa de pessoas como líderes na empresa que dão um exemplo, que abrem esse caminho, esse comportamento. Não acontece só com auto-organização. Eu não acredito que esse conceito só funciona. Você tem que ter os caracteres com essa mentalidade, e você tem que ter uma boa liderança que quase junta essa força para administrar o bem-estar dos funcionários e o resultado de negócio. Eu acho que essa questão é, de facto, muito importante, porque nós estávamos habituados a ter um PDI, que tinha o passo a passo, com um objetivo de conhecimento, com um perfil de competências soft competence, skills, etc., muito bem definidos, e neste momento não temos. Em primeiro lugar, ninguém sabe que profissão vai ter daqui a 5 anos, não é? Eu não sei quanto tempo mais vai durar o RH, se o RH vai para ficar, se é uma disciplina transitória dentro da gestão das empresas, não é? E talvez mais importante do que estar à procura desse mapa da mina, daquilo que nós temos que adquirir para ser o profissional da nova economia, etc., é identificar o direcional. Se nós soubermos para que direção é que nós caminhamos, nós não ficamos limitados com a aquisição de um perfil pré-definido, de um perfil rígido, porque nós não sabemos exatamente qual vai ser esse perfil. Há algumas características que são do momento. Essa, por exemplo, da ter competências colaborativas, e isso é verdade para as empresas e é verdade para as pessoas. Hoje ninguém faz nada sozinho. Não há nenhuma empresa, por maior que seja, que consiga desenvolver todas as atividades que não seja através de um ecossistema, portanto, uma relação com outras empresas menores. Também dentro da empresa, mesmo aquilo que antes eram profissões altamente especializadas, que tinham lá o Nobel a desenvolver, hoje isso não é suficiente. Mesmo o tal engenheiro químico, se ele não souber de sustentabilidade, se ele não souber de meio ambiente, se ele não souber de conceitos da sociedade 5.0, ele não pode ser um bom químico, não é? Porque hoje esse conhecimento tem esse conhecimento mais vasto. Então eu diria que se alguém se quer preparar para o futuro, é identificar
para onde caminhamos? Caminhamos para mais competência, menos amadorismo. Isso leva a uma gestão com mais dados, menos improviso. Isso não é ir contra a criatividade, é ter uma criatividade fundamentada, porque, repito, muitas vezes, e sobretudo os países latinos, isso acontece mais até que os países anglo-saxónicos, se confunde espaço disruptivo, criatividade, etc., com vale tudo, não é? Para nós sermos disruptivos, temos de ter muito mais informação, senão não vamos conseguir quebrar paradigmas. Não é a ausência de conhecimento que nos leva a ser criativos. É exatamente o inverso. É o uso do conhecimento articulado de uma forma inovadora. Isso é que é ser disruptivo. Então, adquirir conhecimento, ter uma atividade baseada em dados. Hoje é fundamental a chamada literacia digital, em que isso não quer dizer que seja a pessoa que usa muitos recursos digitais, quer dizer que é a pessoa que tem um pensamento digital, que concebe os processos, os negócios, etc., de acordo com as possibilidades que o mundo digital nos abre, não é? E, simultaneamente, esta vontade de ser colaborativo, de ter uma vontade de evoluir sem se sentir nunca limitado e não estar à procura de ir chegar a um ponto, porque esse ponto é um ponto móvel, esse ponto nunca vamos conseguir lá chegar, porque conseguimos ter um direcional, mas não uma meta rígida. Tá, então eu vou fazer só a última pergunta, que o nosso tempo já estourou, tá bom? Nossa pergunta é da Miriam Zaccarelli. Ela diz assim: os senhores acham que o aprendizado, ainda que forçado na pandemia, deixará um legado em relação à disrupção dos sistemas de hierarquia, já que o método ágil, ou agile, trará o aprendizado de que, com simplicidade e colaboração, poderá buscar soluções e respostas mais eficazes e com menos custos. E aí eu vou pedir assim que já ao responder essa, gente, por favor, vocês puderem já fazer as considerações finais para a gente poder encerrar, eu agradeço. Filipe, bom, então eu vou responder, que é para dar a primazia do encerramento ao Filipe, tá, o nosso convidado. Bom, um dos conceitos que nós temos é a aprendizagem colaborativa e a aprendizagem em cima do erro, não é? Que é um dos conceitos do Agile. Não é? Usar o erro como uma oportunidade de aprendizagem, mas não é uma aprendizagem individual. O erro de qualquer um é uma boa plataforma para depois desenvolvermos uma aprendizagem colaborativa de todo o grupo de trabalho em cima do erro que foi identificado uma determinada pessoa. E fazer isso sem aquela pompa, digamos assim, dos grandes planos de desenvolvimento, etc., mas exatamente pequenos aprendizados, baseado na experiência, que isso também é outro aspecto muito importante quando nós falamos de mudança, de gestão da mudança, é basear essa aprendizagem da mudança em cima de experiências, não é? Não é por nós argumentarmos muito que um novo modelo é melhor que o anterior que as pessoas vão aderir ao novo modelo. É por as pessoas experimentarem, são bem-sucedidas e, por sua vez, adoptam esse novo formato para ficar. E já para concluir, o que você pediu para nós concluirmos, eu quero dizer uma vez mais o enorme prazer e honra de estar aqui com o Filipe. Realmente é um dos profissionais que eu mais admiro em todo o mundo na área da gestão de pessoas e da gestão estratégica de pessoas, e agora nestes novos conceitos de organizações ágeis, etc. De facto, é um privilégio estar hoje aqui com ele e dizer às pessoas que talvez não se resignem a ver quais são as tendências do futuro, porque estão à procura de tendências, provavelmente estão a olhar no retrovisor, estão a olhar para trás. Preocupem-se mais em criar o futuro
a partir dos desejos, das necessidades efetivas de a quem atendem essas estratégias, sejam ao nível interno de gestão das empresas, quer ao nível externo de negócios de mercado. E passo para o Filipe, e uma vez mais, Filipe, é um enorme prazer estar hoje aqui com você. Muito obrigado, Pedro. Para mim também é uma honra ficar com vocês hoje, ter uma conversa com você, ouvir seus pontos de vista que são tão importantes. Eu acho um ótimo caminho que você deu uma cor hoje, quase como isso poderia ser certo. Eu também quero dar uma resposta da forma geral sobre ágil e hierarquia e as aprendizagens. Em qualquer momento é importante que a gente aprende uma coisa. Não precisa ser dentro da organização. Uma causa da sobrevivência e de continuar nosso caminho. Para mim, ágil e hierarquia é um casal e não um ao lugar do outro depois. Porque essa forma ágil tem muitos elementos que ajudam uma reação rápida numa situação. Só para implementar e chegar numa solução sustentável, como uma coisa resolvida, você tem que ter uma estrutura. Não significa uma hierarquia complexa, mas você precisa mais liderança de verdade, uma coisa de estrutura que vem com isso. É um casal, é uma troca. Não um atrapalhando o outro, mas um ajudando o outro. Isso, para mim, é uma evidência trabalhando 3 anos, agora fora do papel clássico de um líder de recursos humanos e na transformação digital. Eu vi essa tendência que eu acho um risco, se você acha esse mundo novo de trabalho é a solução. Não é, com certeza. Mas vai aumentar o repertório e pensa no casal, da estrutura e do comportamento ágil. Isso, para mim, é um ponto que importa agora voltamos a um ponto para um sistema nas empresas mais simples e mais humano, porque a digitalização poderia ser usada para deixar trabalho inhumano para as máquinas e, ao mesmo tempo, aumentar o valor da qualidade, ser um ser humano dentro de uma organização. E pensa em outros indivíduos. A gente foi falando sobre home office ou não. Somos indivíduos. Como dar apreciação pelos indivíduos para criar uma produtividade e mais prazer no trabalho. Isso combina, não é a contradição disso. E deixa-me convidar vocês, eu vou em poucos minutos daqui, como um resumo da nossa conversa, fazer um posting de um caminho de recursos humanos que quebra como padrão tradicional para foco mais em simplicidade de indivíduos e como recursos humanos poderia se mudar mais para empoderamento e não como um silo de serviço. E se vocês podem dar um comentário, uma ideia, qual é a sua reação? A gente pode continuar um pouco nossas perguntas hoje, porque todo mundo vai ter juntos as ideias para criar a solução e eu gostaria de estimular um pouco dessa conversa. E a Fábia, já vi, muito obrigada, você fiz um posting do meu perfil no LinkedIn, porque tem bastante Philipp Zimmermann no planeta, para achar o lugar onde vai aparecer em poucos minutos daqui, para continuar uma conversa maravilhosa com vocês. De novo, Pedro, foi uma honra, um prazer ter essa hora juntos hoje. Fábia e todos os colegas pela organização maravilhosa. E eu vou dar a palavra para você, Fábio.
Obrigada, Felipe. Obrigada, Pedro. Eu vou aproveitar aqui o seu LinkedIn, o link do seu LinkedIn, a gente está publicando aqui no nosso bate-papo, então o pessoal que assistiu o webinar, quiser entrar em contato com o Felipe, ele já se colocou super à disposição para poder contribuir com a análise dele. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês, Felipe novamente, por aceitar nosso convite, em nome do Pedro. Pedro também, que é o nosso super parceiro aí com a PM Hub, em vários projetos com Mackenzie Soluções. A gente está divulgando também aqui no bate-papo o link dos nossos cursos que estão disponíveis relacionados a esse tema. Então, as inscrições já estão abertas. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de vocês e semana que vem teremos mais uma edição do Mac Face to Face. Obrigada a todos e tenham uma ótima tarde. Felipe, boa noite para você aí. Tchau, prazer em te conhecer. Tchau, gente. Boa tarde.